O Instituto Brasil Cooperado está fazendo uma análise muito séria, muito minuciosa de todas as alterações que foram feitas no balanço de 2022. Porque entre a primeira apresentação desse balanço e a reapresentação desse balanço, você tem uma diferença de R$ 401.106.000. Nós já analisamos, publicamos documentos a respeito de R$ 331.100.000. Então, dentro de tudo isso que a gente achou, o que a gente achou? A gente achou 185,4 milhões em contas incluídas, muitas dessas contas sem critério para a inclusão, tá? Ou seja, contas que não passaram por auditoria médica interna, contas que estavam fora do sistema, contas antigas, contas de rede de intercâmbio que as próprias Unimedes, que eram detentoras do beneficiário, que deveriam pagar a Unimed Cuiabá por essas contas, não aceitaram as contas. Então, são contas sem padrão mínimo de reconhecimento e que foram enxertadas nesse balanço, mas não foram enxertadas à toa. Né? Tatu não sobe em toco. Alguém coloca lá. Então, ou seja, esses 185,4 milhões foram colocados no balanço para beneficiar prestadores amigos da atual gestão. Principalmente aqui, o Hospital Santa Rosa e a Oncomed. Vamos ter clareza disso, porque os documentos mostram isso. Todo mundo pode acessar lá no Instituto Brasil Cooperado, os vídeos, as análises, que vai ver documento a documento, balanço, tudo, para entender como isso foi feito. Além disso, quando você, numa operadora de saúde, aumenta o seu custo assistencial, ou seja, se eu incluir contas médicas, eu elevei, ainda que artificialmente, o meu custo de assistência à saúde. O que vai acontecer a partir disso? Vai acontecer que a ANS vai pedir mais provisão técnica, que é o dinheiro que você guarda para garantir assistência. Então, foi aumentado 48,7 milhões em provisões técnicas. Essas provisões técnicas não é dinheiro que some, é dinheiro que fica guardado, mas negativa a operação do balanço. Ou seja, você deixa aquele resultado ali, aquele exercício com operação negativa. Esse dinheiro foi sacado no ano seguinte, tá? Só em uma das provisões técnicas, que é a PEONA, a provisão de eventos ocorridos e não avisados, a gestão do Buré pôde sacar em 2023 62 milhões de reais. Então, essa conta fica lá, mas o dinheiro ele volta também. Aí vai de exercício para exercício o funcionamento. Além disso, a gente verificou mais 97 milhões de receitas de 2022 que foram passadas para o outro exercício para ajudar o balanço de 2023. Cada uma por um critério, por um motivo, por uma justificativa, muitas delas muito escorregadas, a gente mostra isso nas nossas documentações, mas que de fato o que acontece eu tiro do balanço do meu opositor e eu coloco no meu, que o meu fica mais bonito. Então só nisso a gente já analisou 331,1 milhões de reais. Santa Rosa é um hospital e um grupo que tem um relacionamento econômico muito antigo com o presidente da Unimed Cuiabá. Vamos lembrar que tem prints de WhatsApp vazados em que o atual presidente da Unimed Cuiabá ia ao antigo presidente da Unimed Cuiabá e pedia adiantamentos para o Santa Rosa de R$200 mil de tanto em tanto tempo e dizia o seguinte: o Santa Rosa me envia esse dinheiro é para mim, ele vai me dar esse dinheiro. Então, de certa forma, o Buré ele tem uma atuação ali dentro da gestão como um lobista do Santa Rosa. E ele faz isso muito bem. Não sendo ele um bom presidente da Unimed Cuiabá, é um excelente lobista do Santa Rosa. Já a Oncomed, ela foi a principal apoiadora de campanha de fato e é quem tem mais membros na gestão. Vamos lembrar que a Oncomed tem o Vitor Sano, que é diretor de mercado, a Oncomed tem o Aguiar Farina, que é hoje conselheiro de administração, mas era até o ano passado presidente do conselho de administração. E a Oncomed tem também um primo de um dos donos da Oncomed dentro do conselho de administração. Então, ou seja, hoje, inclusive, se você for olhar o racha interno que vive a Unimed Cuiabá, porque ela vive um racha interno na própria gestão, você tem de um lado as pessoas que são alinhadas com o Buré e com o Santa Rosa e as pessoas que são alinhadas com a Oncomed. São lados opostos, lutando, brigando pelo orçamento. O que o cooperado vai fazer, provavelmente, nos próximos dias, pelo que a gente tem acompanhado, é colocar todo mundo para fora, né? É pegar essa turma toda e mandar brigar lá fora.
dentro daqueles 185,4 milhões de contas incluídas, 70,7 milhões é pagamento de rede de intercâmbio. Para quem está em casa e não entende o sistema Unimed, compreender de forma simples. A rede de intercâmbio funciona do seguinte modo. Alguém tem Unimed Sinop, ele fez lá a Unimed dele em Sinop, o vínculo dele é com a Unimed Sinop, que não tem nada a ver, a princípio, né? São CNPJs distintos, são empresas distintas, com a Unimed Cuiabá. Mas ele fez um plano lá estadual, ele veio para Cuiabá, ele passou mal e foi num hospital daqui. Esse hospital não tem contrato com a Unimed Sinop, ele tem contrato com a Unimed Cuiabá. E ele naturalmente vai mandar a guia dele para a Unimed Cuiabá. A Unimed Cuiabá vai recepcionar essa guia, vai pagar essa guia dentro dos padrões e critérios de intercâmbio e vai cobrar da Unimed, né, que de fato essa pessoa é beneficiária, esse valor. Então, ela não fica sem esse dinheiro, ela só faz o intercâmbio dessa cobrança, né? Agora, toda vez que eu tenho, portanto, um valor de débito de intercâmbio, eu tenho que ter de forma correspondente um valor de crédito de intercâmbio. Porque, afinal de contas, o beneficiário não é meu, não sou eu quem tem a responsabilidade com ele, eu só faço esse meio de campo. Eu pago, mas eu recebo. Quando eu pego esses 185 milhões, que são, vamos lembrar, contas velhas, contas que não passaram por auditoria médica, contas que não estavam no sistema. Quando eu pego esses 185,4 milhões, dentro dele tem 70,7 que eram contas de intercâmbio e que a Unimed pagou sem receber. E pagou sem receber por quê? Pagou para beneficiar o prestador, mas o recebimento não era possível, porque as contas não tinham critérios mínimos de reconhecimento. As outras Unimedes não vão querer fazer favor, mostrar graça para o prestador do Buré. Então, ela não vai pagar uma conta de 2018, que não passou por auditoria médica, que não estava em sistema, não vai pagar, ninguém pagaria, nem a Unimed Cuiabá deveria pagar, mas fizeram a Unimed Cuiabá, os cooperados da Unimed Cuiabá, acreditarem nisso, e fizeram porque nunca contaram, né? Nunca explicaram, a gente está explicando agora. Com certeza, esta gestão é um grupo criminoso, com participação, inclusive, de pessoas ligadas a instituições poderosas. Isto é uma questão que vai vir à tona, mas não tenham dúvida, é um grupo criminoso muito articulado politicamente, muito articulado nas mídias, muito articulado de todas as formas para não só cometer tudo o que cometeu, mas para encobrir tudo o que cometeu e para, inclusive, perseguir quem quer. Vejam vocês que hoje os cooperados têm medo de falar na Unimed, porque o grupo é poderoso para perseguir. Não diria que seja um esquema, mas é algo muito estranho. Porque, olha só, a gente está falando de um servidor público que tem ligações, né? Eles se chamam de primo, com o rato. Entre essa forma de se relacionar, o rato escolhe, em contrato inclusive assinado por ele e pelo Buré, trazer o Volpe, né, o Daniel Volpe, para ser advogado na Unimed Cuiabá. O problema, Daniel Volpe é um servidor público de dedicação de 30 horas no Banco do Nordeste. Então o trabalho é remoto, ele está lá em Brasília. Não bastasse ser só isso, porque por esse trabalho que ele faz, ele recebe 35 mil por mês. Mas isso não é o principal recebimento dele. O principal recebimento do Volpe hoje são com as ações tributárias. Só que aí nessas ações tributárias tem que ser dito uma questão aqui, e quem está em casa nos ouvindo, quem é cooperado está pagando essa conta, tire suas conclusões de se isso está correto ou se não está. Veja bem, o escritório Nelson Williams Advogados é quem de fato promove ações tributárias na Unimed Cuiabá. Quando o escritório Nelson Williams Advogados, que não tem nada a ver com o Volpe, ganha uma ação tributária na Unimed Cuiabá, ele recebe de êxito, o escritório Nelson Williams, 12%. Tudo bem, tudo certo. O problema é o seguinte, a Unimed se compromete em contrato a, mesmo nesses êxitos,
que não tem a ver com o Volpe, pagar 3% pro Volpe. Então, ou seja, o Volpe, ele tem o feudo, o tributário da Unimed é um feudo do Volpe. Para passar para outro escritório, pode até passar, mas tem que pagar a caixinha dele, tem que pagar os 3% dele. Então, ou seja, se isso é esquema, se isso não é, eu deixo o nome para quem está em casa. Mas os fatos são esses. Eu tento debate frequente, inclusive deixa eu fazer o convite aqui que eu não posso me esquecer. Buré, você está permanentemente convidado a ir às nossas mídias, a debater conosco, como já foi convidado para programas de televisão, como já foi convidado para podcasts, mas também, tá, Buré, nas mídias do Instituto Brasil Cooperado, você está convidado, tem o espaço lá garantido, desde que, claro, queira debater, queira confrontar fatos, o que eles correm de fazer. A principal função do Instituto Brasil Cooperado é atuar em conjunto de cooperados e daqueles, claro, que são filiados ao Instituto. Então, o que o Instituto Brasil Cooperado tem feito de grande prestação de serviço aos cooperados e até à cidade, em alguma medida, é denunciar. Porque os cooperados, muitos deles, já estão sabendo dessas coisas, mas eles não têm hoje a capacidade de fala. Vejam vocês que 4 cooperados que foram em grupo de WhatsApp oficial da cooperativa cobrar questões sobre as contas que o Instituto Brasil Cooperado cobra o Buré de Abrir foram processados pelo Buré e pelo Mohamed, o presidente e um diretor. Então, estão todos calados, silenciados, e o Instituto Brasil Cooperado está sendo essa voz que informa, essa voz que leva um debate difícil, duro, que causa perseguições também a nós, não temos dúvida disso, são muitas, mas sendo essa voz. E aí também as providências que a gente tem tomado nos âmbitos de denúncias criminais, elas estão sendo tomadas. Precisa de um certo... não é necessário falar o que está sendo feito, mas elas estão sendo tomadas. O MatoGrosso.com